Como herdaremos o reino de Deus? Esta é uma pergunta antiga. Era a inquietação dos tempos de Cristo. Os homens perguntavam naquela época como herdar o reino de Deus. O jovem rico colocou mais ou menos nestes termos. E Nicodemos, um homem que ocupava a primeira posição no ranking do seu povo, também colocou o mesmo problema. A questão de como herdar a vida eterna. Jesus, para Nicodemos, ele deu uma resposta. Você, Nicodemos, terá que nascer de novo. Você terá que nascer de novo. Esse nascer de novo era uma vida de fé. Agora temos que colocar o que quer dizer essa vida de fé. A vida de fé é uma vida pautada nas revelações do Espírito Santo, quando nós lemos as Escrituras Sagradas. Se é a revelação do Espírito Santo, o desenho, a proposta do Espírito Santo. Agora, a nossa parte é a fé. Isto é, jogar a nossa âncora e descansar, segurar nessas propostas do Espírito Santo. Então, isso vai definir a fé. Então, a fé tem uma base na qual ela se apoia. E essa base são as promessas de Deus. Então, se nós queremos herdar a vida eterna, nós temos que nos apoiar nas propostas de Deus. Naquilo que o Espírito Santo nos revela quando nós estamos na presença de Deus. E agora vem o tema. Quando é que nós estamos na presença de Deus? Onde está a presença de Deus? Como se faz presente a presença de Deus? Nós temos uma resposta para isso. Deus se faz presente na sua palavra. A palavra é a habitação de Deus. É um outro lugar onde Deus habita. Pois as Escrituras dizem que Deus e sua palavra são um. Então, quando nós colocamos a palavra de Deus, nós estamos colocando a presença de Deus. Aí localizamos a presença de Deus. Ele está na sua palavra. Então, vamos herdar a vida eterna quando nós pusermos a nossa confiança, a nossa fé na grande esperança que Deus nos dá. E essa grande esperança que Deus nos dá está dentro do Logos de Deus. Isto é, está dentro da palavra de Deus. E se nós formos olhar um pouquinho as Escrituras Sagradas, nós vamos ver Jesus Cristo se definiu como a palavra de Deus. Ele foi definido como o verbo divino. E ele falou, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, em Jesus Cristo, nós temos o conhecimento da vontade de Deus. E Jesus Cristo foi destinado para os homens. Ele veio à Terra. Então, podemos ver o desígnio de Deus nessa plataforma chamada Jesus Cristo. Por isso que ele falou também, eu sou o caminho que leva a Deus. Pois nele está todo
riqueza de Deus. Em Jesus Cristo está entesourado toda a riqueza de Deus, todo conhecimento de Deus. E certa feita Jesus falou que nele está todo o poder. Todo o poder. Todo o poder foi-lhe dado a ele. Por isso que antes de ir embora ele falou, olha aqui, vocês não irão ficar de mão vazia. Eu dou poder para vocês sobre toda a força do inimigo. Por que Jesus Cristo falou que dava poder para nós sobre toda a força do inimigo? Porque ele sabe que ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E diante desse nome, todas as coisas no céu, na terra e no inferno se dobrarão. E todos os seres espirituais sabem que devem obediência quando esse nome for pronunciado. E Jesus Cristo pegou esse nome, entregou esse nome para nós como um cheque em branco. Aí está a minha autoridade. Tudo que você pedir ao Pai no meu nome, Ele vai conceder isto a você. Pois assim Deus será glorificado no Filho. Veja que tudo que Deus fez tem um propósito. O nome dele tem o propósito de quando nós usarmos, nós estaremos glorificando a Deus. Por isso que Jesus é o caminho que mostra o amor de Deus para com o homem. O homem estava perdido nas suas dimensões, nos seus próprios caminhos. E quando o homem fabrica as suas próprias direções e entra no desenho, no projeto dos seus próprios caminhos, ele vai criar ídolos para ele. Então, todas as direções da vida, ele era um ídolo. Um ídolo para o futebol, um ídolo para a música, um ídolo para a corrida de carro, um ídolo para o boxe, um ídolo para o esporte. Nós vamos ver aí a natureza idólatra do homem. O homem, seguindo seus próprios caminhos, ele vai criar uma forma de vaca de ouro para prostrar-se diante dela e render-se diante dela. E dele dizer, eu quero ser semelhante a esse ídolo. E o ídolo vai ser o modelo dele, o ponto de partida da sua vida. E assim os olhos do homem ficarão dentro dos limites e plataformas deste mundo. Com isso, ele não tem possibilidade de entrar em contato com o Espírito Santo. Ele não fica impossibilitado de conhecer a Deus. Aí o homem estará dentro dos seus próprios caminhos, dos seus próprios juízos e dos seus próprios ídolos. Esta é a posição do homem neste mundo. O homem se posicionando a partir dos próprios propósitos que ele coloca em sua vida. E esses propósitos vai virar o seu padrão e vai fazer desse padrão a sua idolatria. E Jesus, vendo isso nos seus dias, olhava para o povo de Jerusalém e via que cada um estava desviando para os seus próprios caminhos, seus próprios projetos. E esqueceram do Criador, daquele que vai nos dar
um prêmio maior. Aquele que criou o homem para um alvo maior. Ele nos quer dar a vida eterna. Ele quer que o homem perceba o relacionamento e o benefício do relacionamento, isto é, a sua comunhão com Deus. Mas, para isso, o homem tem que fazer um caminho de volta. Pois o homem tem se distanciado de Deus quando o homem colocou as suas plataformas. Quando o homem colocou os seus ídolos. E agora fazem dos seus ídolos os seus modelos. Deixou Deus. E outros publicam, Deus morreu. Deus não morreu. É que o homem aprendeu a dirigir-se pelos planos da sua razão. E a razão, ela vai se opor à revelação. Porque a razão se apoia em considerações das coisas desse mundo e em projetos de homens. Enquanto a revelação vem do alto, a revelação vem do alto. A revelação vem do outro, e esse outro é o Espírito de Deus. O homem que é exercitado na razão, ele vai sentir uma grande dificuldade em reconhecer o caminho da revelação. Pois a sua lógica agora será baseada em outra plataforma. Somente uma virada é que pode modificar a mente do homem. Ele terá que nascer de novo. Ele terá que construir uma outra plataforma. Ele terá que comprar um outro odre, porque vem um novo conteúdo do Espírito Santo, conteúdo de Deus. Não vai caber dentro do odre velho, dos esquemas antigos. Isso vai chamar necessidade de conversão. O homem de hoje precisa fazer uma conversão, isto é, modificar os seus juízos, experimentar a direção do Espírito Santo. As cartas de Paulo mostram a proposta de Deus da nova aliança. É a visão da voz do Espírito Santo para a nova criatura. É lá que vamos encontrar a nova aliança de Deus e o agente dessa aliança, o protagonista da aliança, o Espírito Santo. O Novo Testamento tem um protagonista que nos leva a Deus. Nos mostra o caminho para Deus. E a função do Espírito Santo é nos mostrar Jesus Cristo no aqui e no agora da nossa presente geração. Essa é a proposta de Paulo, que descobramos que agora estamos numa outra aliança com Deus e temos que fazer uma conversão, sair da nossa razão para deixar-se levar pela revelação do Espírito Santo. Isto é o que vai chamar-se render-se. O homem terá que aprender a render-se. Render-se é exatamente isso. É deixar que um outro o leve. Um outro conduz a você. E esse outro que vai conduzir você na vida é o Espírito Santo. Aí você terá que aprender uma lição antiga. Espera no Senhor. Você tem que aprender a esperar no Senhor. Para quê? Qual a finalidade dessa espera? É que você ouça o que o Espírito diz às igrejas.
E igrejas convém a gente colocar na dimensão correta do Novo Testamento. Porque hoje vivemos num espírito igrejeiro. Que está sendo como que prisões, que está levando muitos, 50% das virgens, nos ventos de suas doutrinas, de suas propostas, de seus dogmas. Está cativa com a luz humana e com a beleza das propostas e projetos e esforços dos homens. E Jesus Cristo falou isso na parábola das virgens, que tem 50% delas que a luz, quando chegar aquele momento que diz, olha, é chegado o noivo, a luz delas não resplandecerão. E elas não vão encontrar as portas da eternidade abertas para elas. Porque não estão no projeto da revelação de Deus, não estão no projeto do óleo de Deus. As suas lanternas não estão levando o óleo de Deus, mas estão levando um óleo estranho. Estão levando os ensinamentos dos homens, os ensinamentos dos mentores. Então vamos ficar alerta. Conversão é deixar-se levar pelo outro. E esse outro é o Espírito Santo, aquele que a tomar das Escrituras Sagradas e vai nos dar. E esse dar é a figura de Jesus Cristo real para o aqui e agora. Então nós vamos ver aí o papel do grande combate espiritual no meio religioso das virgens. Daquelas que têm nas suas mãos a lanterna. Mas uma é chamada prudente porque ela se deixa render pela revelação do Espírito Santo. A outra, 50%, é imprudente, porque ela opera dentro dos ensinamentos, dos mentores, dos homens, dos projetos dos homens. E aqui me lembra, muitos anos atrás, quando eu era muito jovem, visitando uma igreja, um líder mostrou seu joelho para mim, tinha uma batata no joelho dele. Ele queria passar para mim que aquilo era produto da oração. Aquela batata no joelho era um produto da oração. Era um motivo de glória para ele. Aquela batata nos dois joelhos era motivo de glória para ele. Ele se orgulhava daquilo, porque aquilo mostrava seu relacionamento com Deus. Era um projeto humano. Mas Deus não atua dessa maneira. O projeto de Deus para o ser humano é o Espírito Santo. É render-se à sua voz. Ouça o que o Espírito diz à igreja. E a igreja é um indivíduo. Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Que vós sois a igreja de Deus, o templo de Deus? Nosso grande segredo é deixar-nos render pela voz do Espírito Santo. Ele é quem vai trazer Jesus Cristo, o caminho que nos leva para Deus. É uma boa nova, né? Então, vemos aí os dois lados do combate. A força do homem e as revelações do Espírito Santo. Em que lado nós estaremos? Certamente que vamos estar em um dos lados. É uma boa nova, não é?